Olá, nono, bem-vindos aí para mais uma aula de história. E vamos lá, né? Porque hoje tem um bocado de coisa. A gente vai tentar rever todas essas coisas que a gente tem visto nas últimas aulas, porque teremos, né, prova nessa semana e queremos que vocês estejam com tudo muito bem gravado, né? Tudo bem na ponta da língua para vocês poderem responder, fazer uma ótima prova, ok? Vamos lá. Começando por essa situação ali, né, de antes da Segunda Guerra, nós temos ainda esse pedacinho aí do capítulo anterior para falarmos. A situação da Palestina. Palestina, lembremos, né, ó, o Brasil aqui. Palestina fica mais ou menos nessa região aqui, vou dar o zoom. Aqui onde temos Líbano, Síria, Israel, Jordânia, essa é a região ali da Palestina, está aparecendo nesse mapinha aqui também. Uma região disputada por vários povos, tanto os árabes quanto os judeus já viviam ali há centenas de anos, né, mais de 1000 anos, inclusive. Você já tinha tido os judeus. E, enfim, disputas antigas, esses dois povos não se gostavam. A gente ainda teve uma coisa ali mudada pela Primeira Guerra, né? Que foi o domínio da região que era dos turcos, passou a ser dos ingleses. Então, os dois lados viram uma oportunidade ali de negociar pela posse da região. Os árabes queriam tomar a região de volta, porém os judeus de vários cantos do mundo tinham uma ideia diferente, que era o movimento sionista. Esse movimento sionista queria comprar terras naquela região e, tipo, existiam vários judeus pobres, com certeza, tá? Porém, a maior parte dos judeus organizados nesse movimento internacional do sionismo eram os judeus que eram ricos. Como qualquer outra religião barra povo, você tem aqueles que são ricos e aqueles que são pobres, né? Então, os que eram ricos foram organizados aí nesse movimento sionista e de onde que eles estivessem ali no mundo, eles estavam negociando compra de terra ali na região. Os árabes não gostaram, né? Porque eles odiavam os judeus já de centenas de anos, esses povos vivem brigando, e isso acabou dando, né, num levante, né, numa briga ali que os árabes tentaram fazer com a Inglaterra, para que a Inglaterra, com o domínio ali da região da Inglaterra, né, para tomar a região na força, porque eles não aceitavam nem os judeus, nem aceitavam que a Inglaterra estava aceitando, né, então eles brigaram por isso. Só que eles foram derrotados, a Inglaterra caiu em cima deles, e, enfim, o plano dos judeus continuou seguindo e hoje em dia a região está sob posse dos judeus, chamada de Israel, né? Quanto aos Estados Unidos, que foram os grandes bem-sucedidos ali da Primeira Guerra, entraram aos 45 do segundo tempo, porém foram decisivos e estiveram do lado vencedor. Os Estados Unidos saíram muito bem da coisa. Como a disputa da Primeira Guerra foi, antes de tudo, uma disputa imperialista entre os europeus, que disputavam mais ou menos a mesma terra, e os Estados Unidos estavam de boa na lagoa, né? Aproveitando-se do resto da América, sendo imperialistas com o resto da América, e não com África e Ásia e própria Europa, que as potências europeias estavam disputando. Os Estados Unidos não ganharam nem perderam muita terra, mas eles não precisavam, porque eles já tinham uma influência muito grande aqui na América, e isso já era muito bom para eles. Como os combates da Primeira Guerra tinham sido no território da Europa, você tinha aqueles países arrasados, você tinha indústrias que tinham sido destruídas, estradas de ferro que tinham sido destruídas, você tinha tido uma grande destruição daquele território que atrapalhava a economia, mais pessoas europeias tinham morrido do que americanas, enfim. Todas essas coisas faziam com que aqueles países europeus, mesmo os que tinham ganhado, não tivessem uma situação tão boa. Os Estados Unidos, pelo contrário, estavam de vento em popa. Eles vendiam todas as coisas que os europeus não conseguiam mais vender, então estavam com pouca concorrência de mercado. Eles também emprestavam dinheiro para os próprios europeus reestruturarem aquela economia deles, então isso dava um lucro para eles também. Ser o cara que empresta sempre é mais lucrativo do que ser o cara que pega emprestado, por conta dos juros. Então os Estados Unidos estavam ótimos. E dentro desse ótimo que eles estavam de economia, eles também criaram uma coisa ali, né, chamada Fordismo. O Fordismo
é aquela organização que você faz colocando a produção na chamada linha de montagem, né? Se você está produzindo, sei lá, uma TV, não tinha TV na época ainda, se você está produzindo um rádio, você vai ter uma esteira, né? No qual um cara vai ser responsável por botar a placa de ferro, que é a base do rádio. O outro maluco vai botar a outra barra de ferro, a outra chapa de ferro e vai aparafusar. Aí o outro maluco vai colocar um motorzinho, o outro maluco vai colocar a tomada, o outro maluco vai colocar a antena e por aí vai. E aí cada um vai estar responsável por uma coisa dessas, né? Foi criado para carros, né? Pelo Ford, por isso que é Fordismo. Então essa empresa Ford que existe até hoje em dia é ela mesma. E aí os caras ficavam parados. Quem se movia era o produto. Pode parecer besteira para gente, né, de hoje em dia, que não entende tanto, nunca parou para pensar sobre organização de indústria e tal, porém era uma enorme vantagem porque o trabalhador ele acabava tendo seu tempo otimizado no sentido de produzir ao máximo. Então, ele não descansava, ele ficava ali direto. Então, pro dono da fábrica que estava fazendo aquele trabalhador trabalhar sem parar, era maravilhoso, né? Vou produzir um negócio maneiro, uma quantidade maneira aqui, e vou vender para caramba. Então, as vendas aumentaram, a produção era mais rápida, os lucros escalaram para caramba, né? Os donos dessas empresas que aplicavam o Fordismo cada vez mais poderosos. Porém, para os trabalhadores era ruim, porque era mais cansativo, eles não tinham mais controle nenhum sobre o tempo deles, porque era na base da linha, né? Da linha de produção ali fazer a coisa passar, né? Então, se veio o produto novo na tua frente, tu tem que fazer de novo. Veio na tua frente, tu tem que fazer de novo. Você não decide mais em que tempo que você faz, você não consegue fazer as pausas que você quer. Como era mais rápido para produzir, talvez não precisasse de tanta gente trabalhando ali, então o desemprego estava crescendo. Quando o desemprego cresce, o salário sempre desce também, porque você tem mais trabalhadores desesperados por emprego, e aí as pessoas aceitam qualquer coisa, e por aí vai. Então, aumentou a desigualdade, porém, a riqueza dos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda podiam dizer que, estou conseguindo produzir muito. E aí, essa é a época que você chamava ali de American Way of Life, porque a vida do americano em si, né, o pobre ali, da maior parte da população, estava ruim, porém existia uma venda grande de produtos como carro, existia os eletrodomésticos chegando ali nas casas das pessoas da classe média, então todo mundo que tinha alguma condição de consumir alguma coisa estava com a sensação de que eram tempos bons, principalmente os ricos do governo, os ricos, né, das indústrias e os que faziam os comércios, etc. Então, não era um tempo bom, porém existia uma propaganda muito grande de que era um tempo bom, e os poderosos que tomavam as decisões estavam, de fato, vivendo ali numa ótima, né? Tava uma beleza para eles. Só que, quando você tem a desigualdade crescendo, a coisa pode acabar saindo do controle, porque capitalismo ele tem ali essa questão das bolsas de valores, né, das empresas serem avaliadas e elas têm as ações que são as partes da posse daquela empresa vendidas, negociadas, e aí ela tem que sempre subir de preço para que quem esteja vendendo tenha lucro. Quando você está com a economia em números, né, em produção, em venda, em lucro, crescendo tanto quanto ela estava, as ações vão subir de preço. E existia uma euforia também por conta de toda essa propaganda de American Way of Life, maneira americana de ser próspero, de viver bem. Por conta disso tudo, existia uma euforia muito grande e esses caras que negociam as ações, eles estavam meio enlouquecidos ali, tipo, não, vou comprar mais porque o lucro é garantido, essa economia não para de crescer, maravilhosa. Enquanto isso, a população estava sem conseguir acompanhar para comprar todas aquelas coisas que estavam sendo produzidas. E aí, quando uma empresa produz um monte de produto e esse produto encalha, porque as pessoas não conseguiram comprar, o que acontece? Aquela empresa pode ir à falência, pode ter um prejuízo, qualquer coisa assim. Quando você está falando de ações,
a ação que estava subindo desenfreadamente, nossa, vai sempre crescer, lucro, lucro enorme. De repente cai, porque na hora que os caras percebem que, peraí, não foi mais, opa, deixa eu vender antes de ter prejuízo. E o fato de todo mundo estar tentando vender antes de ter prejuízo faz com que o preço do negócio despenque cada vez mais. Ou seja, do nada, empresas que estavam super mega ali poderosas e crescendo e tendo lucro gigante, perceberam que, opa, deu ruim. E aí as ações delas caíram e faliram. Então, quando algumas empresas chaves faliram, outras empresas que dependem delas de alguma forma, ou que investem nelas, ou etc., falem. Os bancos que emprestam dinheiro para essa galera fazer toda essa loucura dessas vendas e compras precisam segurar, né? Precisam pagar os seguros ali que você faz em relação a todos esses comércios, também não conseguem, falem. E aí, a partir disso, a economia americana que estava desenfreada, do nada, caiu. Os Estados Unidos poderiam talvez ter saído dessa posição de liderança que eles estavam, só que como a economia toda do mundo estava tão dependente dos Estados Unidos, até a Europa, que eram as outras potências, estavam pegando dinheiro emprestado com os Estados Unidos e comprando direto dos Estados Unidos por conta da Primeira Guerra, você acabou tendo uma coisa generalizada que pegou o mundo ali, por alguns anos a economia não conseguiu crescer, né? E foi chamado de Grande Depressão. Então, um período no qual aquela falsidade ali da American Way of Life, daquela propaganda toda, acabou dando lugar, né, a uma situação de claramente ali crise, né? Na Europa, dois países especificamente ainda estavam sofrendo as questões da Primeira Guerra e ainda juntou com essa Grande Depressão e aí virou uma grande situação horrível de crise social e as pessoas tristes, desempregadas, passando fome, passando frio e, enfim, ficando revoltadas com essa situação, que a princípio é algo que todo mundo tem direito, né? Quando a tua sociedade não está dando conta e está todo mundo mal, essas pessoas vão ficar revoltadas porque faz todo sentido. Quando as pessoas apanham sem falar nada, é que é pior. Porém, a solução que as pessoas inventaram para essa situação foi bem ruim, assim. Alguns líderes muito loucos, não loucos, loucos, né? É só um jeito de falar. Na verdade, eram caras bastante inteligentes e perigosos, né? O Benito Mussolini, na Itália, e o Adolf Hitler, na Alemanha, eles foram propondo soluções para aquilo dali. A Itália, foi a primeira a fazer isso, ela tinha uma, uma revolta ali em relação à Primeira Guerra, porque eles tinham começado no lado da Tríplice Aliança e no meio da guerra eles viraram a casaca, né, trocaram de lado, foram para o lado da Tríplice Entente que acabou ganhando. Então eles sentiam que eles tinham que ter disputado ali e ganhado e ter tido todo o ganho que o resto da Tríplice Entente teve. Mas eles não tinham tido porque eles foram considerados uns vira-casacas. Então eles não conseguiram muita posse de terra, que era o objetivo ali grande da Primeira Guerra. Ficaram incomodados com isso. A Alemanha tinha sido o grande perdedor da Primeira Guerra, todo mundo jogou, ela estava o tempo inteiro ali no lado da Tríplice Entente, e a culpa era dela, entendeu? O lado que venceu estava tão errado quanto o lado que ganhou, porém, como ele ganhou, ele forçou a barra, e nos tratados a Alemanha foi tratada, perdão, nos tratados a Alemanha foi considerada o grande país responsável e culpado pelo rolê todo. Teve que pagar indenização, por todos os danos que tinham feito, foi proibida de se rearmar de novo para fazer outra guerra, porém, se rearmaram mesmo assim, mas, enfim, no papel eles não podiam, e por aí vai. Então, a crise na Alemanha era maior ainda. Esses dois líderes, Benito Mussolini e Adolf Hitler, eles foram defendendo ideias totalitárias. Vamos dar um zoom aqui, porque é importante saber o que é o totalitarismo. Normalmente, essas caixinhas amarelas assim que o livro faz são importantes. Totalitarismo. Um governo totalitário é aquele que exerce um forte controle sobre setores da administração, da economia, da cultura e da política. Esse sistema é geralmente centralizado na figura de um líder,
que exerce forças autoritárias, que exerce políticas autoritárias interferindo em diversos âmbitos do dia a dia da população. Além disso, no totalitarismo destaca-se uma valorização extrema dos ideais nacionalistas. Então, é um governo que ele não está preocupado só em lidar ali com a economia, em lidar com algumas coisas do social, que é o que a maioria dos governos faz. Ele quer mandar em todos os quesitos da sua vida. Ele quer decidir que tipo de relacionamentos que as pessoas podem ter, ele quer que a educação seja uma grande exaltação daquele governo, um grande puxa-saquismo do presidente ou primeiro-ministro, ou seja lá qual for o líder daquele governo totalitário. Os intelectuais não podem fazer nada que seja para questionar o que o governo está fazendo. A religião normalmente vai defender isso daí e vai se corromper para não ser perseguida. Se ela ficar contra o governo, ela vai ser perseguida. Que mais? A arte, a cultura, vai ter o governo ali, vai ter oficiais do governo dizendo o que os artistas fazem, pagando diretamente os artistas para fazerem coisas que elogiem o governo, perseguindo os artistas que criticarem, e por aí vai. Vai ser um governo que vai se meter em tudo. Normalmente ele vai fazer isso exaltando um líder, como foi o caso tanto na Itália com Mussolini, quanto na Alemanha com Hitler, e falando que não, a nação é o mais importante, a nação é o mais importante, porque aí a ideia é que a tua vida você está perdendo sua liberdade, você está tendo que obedecer um monte de regras e sendo mandado em tudo, mas é porque você está obedecendo a nação, você está fazendo parte desse coletivo da nação, então o coletivo mais importante que o individual. Só que é uma balela, na verdade, os caras só estão te controlando, né? Então não é um regime nem um pouco bom. Não são os únicos regimes totalitários que tiveram, tá? Fascismo e nazismo, porém eram os novos que estavam surgindo e sendo importantes ali. Características: militarização, quer dizer que você vai se preparar para a guerra, né? Que você vai aumentar seus exércitos, que você vai colocar na cabeça da sociedade essa sensação de que eles têm que brigar, de que brigar é uma coisa boa, que nação que briga é a nação forte. Nacionalismo e xenofobia, né? O nacionalismo é você valorizar demais a nação, então essa coisa patriótica, não, nosso país é melhor, nosso país tem que ser maior, nosso país tem que ganhar dos outros, e todas essas liberdades que você perde são pelo país, bandeira em tudo quanto é canto, hino executado em todas as oportunidades possíveis, e do nacionalismo você cai fácil na xenofobia, né, que é perseguição ao estrangeiro, aos estrangeiros, aos outros países, se tem gente de outros países ou de uma característica racial, étnica, diferente do que é central ali naquele país, essas pessoas vão ser seguidas. E o expansionismo, que é uma política de expansão e ocupação. Você está sempre pensando em aumentar seu território, porque isso é importante para o seu país crescer e economia, etc. E também tem alguns que o livro não coloca, que eu também acho que é muito importante você saber. Perdão. O culto ao líder, né, que é essa questão de você ter um cara que ele é considerado o grande gênio, o grande líder que está fazendo essa nação ir para frente, e aí todo colégio tem que ter uma foto do cara na parede, quando for fazer o hino nacional é na direção dele, enfim, propaganda com o rosto da pessoa no rádio, nas ruas, para que você ame aquele líder e que você tenha essa ilusão de que o líder está fazendo coisa boa. E, assim, vamos ser sinceros, nos governos totalitários os líderes nunca são bons, porque se eles fossem bons, eles não precisavam ser ditadores autoritários e perseguir as pessoas que discordam, etc., porque simplesmente o bom governo deles ia fazer a popularidade. Se eles estão, em vez disso, mentindo e perseguindo e censurando, é porque eles têm alguma coisa a esconder. Em qualquer momento da história que seja. Então, culto ao líder. Tem o anticomunismo, porque era um momento ali da vida no qual o capitalismo estava dando sinais de cansaço ali, porque a desigualdade social estava crescendo. A gente acabou de ver o caso ali dos Estados Unidos, por exemplo, né?
que estava tendo uma desigualdade grande, o Fordismo estava piorando a vida do trabalhador. A Primeira Guerra toda tinha sido por motivos capitalistas, né? Então, vários horrores que estavam ali na conta do capitalismo. Então, estava sendo muito criticado o capitalismo e a principal alternativa era o socialismo ou o comunismo, que era essa ideia de uma sociedade que o governo vai tomar todas as empresas e vai tomar todo o controle ali da economia para garantir que não vai ter desigualdade. Então, para dar ali para todas as pessoas alguma quantia ali, uma posse de uma terra, uma, uma parte dos lucros da empresa na qual ela trabalha, alguma coisa assim, para que você tenha igualdade, para que você não tenha mais os grandes ricos donos das empresas por cima e os pobres por baixo sendo pisados e vivendo uma vida horrível e sendo obrigados, porque ou é isso ou é desemprego. Mas eu concordo, mas eu não concordo. Não importa, gente. A gente está falando só do que significa, né? Do qual é a coisa defendida. A gente tinha tido a Revolução Russa, que iniciou ali a União Soviética, que era o país comunista, era o país que estava tentando aplicar essas coisas. Deu certo? Não. Eles nunca conseguiram ter essa sociedade totalmente igualitária, e eles também viraram uma ditadura quando Stalin tomou o poder, mas mais igualitária do que os países capitalistas eles eram. Então, se valeu a pena ou não valeu, a minha opinião é que não valeu, mas que também não fazia muita diferença em relação ao capitalismo. Então era tudo ruim, na minha opinião eram todos ruins. E aí esses novos que estavam surgindo eram os piores ainda, entendeu? E aí, como as elites, né, como a propaganda era de que o comunismo era uma coisa ruim, né? As pessoas ainda tinham muito medo dessa ideia nova, que só tinha um conjunto de países ali, a União Soviética, que estava realizando. As pessoas tinham medo, as pessoas comuns que não sabiam exatamente o que era tinham medo. Então, esses países fascistas, eles defendiam muito a ideia de enfrentar o comunismo, de que era importante enrijecer e ser militar e expansionista e nacionalista, porque senão o comunismo ia tomar conta. Então, assim foi com essas ideias todas, né, que a população que estava ferrada naquela situação ali do pós-guerra e da crise social toda da Itália, foi aceitando. Na Alemanha, a mesma coisa, o Hitler era o responsável por defender essas coisas, ele tentou dar um golpe uma vez, aí foi preso, e aí quando ele estava na prisão ele escreveu um livro chamado Minha Luta, no qual ele defendia essa ideia dele nazista aí, e são todas as mesmas características aqui do fascismo, inclusive as que o livro colocou e essa a gente sublinhou aqui, e também essas que eu falei, culto ao líder, o totalitarismo, o anticomunismo, o anti-intelectualismo, que é perseguir os intelectuais, tudo isso o nazismo era igualzinho. O nazismo só focava um pouco mais em uma coisa que o fascismo não fazia tanto, que era o racismo. A ideia do Hitler que ele defendia ali tinha muito a ver com essa famosa raça ariana. Raça ariana porque eles eram do signo de Ares? Não. Porque era um nome que ele dava ali para os brancos alemães. Ele dizia que os brancos alemães eram mais puros que os outros brancos. Tinha até uns papo doido de que eles eram descendentes de fadas, de duendes, umas coisas loucas mesmo. O cara defendia umas paradas loucas, mas a galera estava tão desesperada naquela região que foram aceitando aquilo ali. Então, lição da história para a vida de vocês, né? Não é porque vocês estão desempregados ou agora vocês são crianças ainda, né? Adolescentes, perdão. Mas quando vocês forem adultos, não é porque a situação está ruim, a economia está ruim, eu estou desempregado, está faltando dinheiro, as coisas estão caras, etc., que vocês têm que seguir qualquer maluco, não, tá? Ainda tem que criticar e pensar no que os caras estão falando. E aí o Hitler, como dizia essa questão da raça ariana ser importante, essa era a justificativa da Alemanha se expandir. Era por isso que a Alemanha precisava guerrear, era por isso que a gente precisa ser nacionalista, xenofóbico, anticomunista e etc. É tudo com o motivo da humanidade crescer, porque olha só, essa nossa raça
tem que dominar o mundo para que a humanidade melhore sob o comando da raça melhor, entendeu? Nós somos naturalmente melhores. Era a ideia que ele defendia ali. E não existe comprovação nenhuma de raça ariana nenhuma, de descendência de fada nenhuma, obviamente. Isso era tudo um caosão que ele metia ali para a galera acreditar. Dentre esse racismo que perseguia ciganos, perseguia os negros, perseguia os latinos, perseguia várias galeras, o principal inimigo que eles inventaram eram os judeus. O mesmo povo que a gente falou ali da questão da Palestina, né? Esses caras estavam espalhados pelo mundo porque a história dos judeus é de ter sido perseguida em vários momentos desde a antiguidade. Isso quer dizer que em vários países tinha, inclusive na Alemanha. O Hitler inventou essa história de que os judeus eles eram muito poderosos. Nossa, eles estavam tentando dominar a sociedade secretamente, sem ninguém saber. Isso é falso, isso nunca aconteceu. A Alemanha nem era um país que tinha judeus muito ricos. Os judeus eram pessoas comuns, que tinham uns pobres, tinham uns ricos. Mas o Hitler inventou essa ideia e isso é uma estratégia básica de todo ditador, né, de todo regime totalitário. Eles sempre inventam um inimigo, eles sempre criam uma ideia de que você está sob risco e que você precisa se aliar com essas ideias doidas que ele está defendendo, porque senão você vai ser pego por esse inimigo invisível. Como o inimigo é invisível e eles sempre falam que é uma coisa secreta que está por trás das coisas, o fato de não ter comprovação não incomoda, né? As pessoas pensam, tá tudo bem, eu não estou vendo nada disso acontecer, porém, deve estar acontecendo, né? Então, quando as pessoas estão desesperadas, quando as pessoas são ignorantes, quando as pessoas não estudam história e etc., elas caem nessas bobeiras. Então, de fato, a população ali da Alemanha teve uma boa gente que entrou, uma boa no sentido de quantidade, né? Uma grande gente que acreditou nessas coisas e o Hitler conseguiu chegar ao poder, muito popular, inclusive. Até porque nos primeiros anos parecia que estava dando certo, que a economia estava crescendo, etc. Só que acabou dando errado, porque, obviamente, se você tem um movimento que está perseguindo, sei lá, 70% da tua população, né? Perseguia judeus, ciganos, homossexuais, afrodescendentes, comunistas, qualquer opositor político, os LGBTs, como é que chama? Pessoas com deficiência, entendeu? Tinha até um rolê de que, tipo, se a pessoa nasceu com deficiência, ela tinha que morrer, sabe? Porque os caras achavam que aquilo ali atrasava aquele desenvolvimento da raça ariana, sabe? De que aquilo ali era uma impureza que tinha que ser. Então, olha como era cruel, olha como era bizarro, né? Claro que isso não ia dar certo a longo prazo, porém, como os resultados econômicos num primeiro momento foram bons, as pessoas compraram aquele rolê todo. E aí, em determinado momento, a guerra rolou. Demorou um pouquinho, mas rolou. A Alemanha, principalmente, foi ficando muito saidinha, comprando arma e planejando se expandir, etc. Os outros países estavam de olho, porém, não acabou rolando tão cedo a guerra, por motivo de que nós tínhamos 3 lados, né? Esse período entre guerras, ele tinha 3 sociedades, 3 modelos de sociedade. Os países capitalistas democráticos, que são os que são mais ou menos que nem o nosso Brasil de hoje, né? Então, Estados Unidos, França, Inglaterra, né? Tinha mercado, tinha desigualdade, porém você elegia o presidente ou o primeiro-ministro, ou seja lá o que fosse, né? Então a população ainda podia ter mandar um pouquinho na situação. Tinha os países capitalistas totalitários, que eram esses novos, né? Que estavam com os seus governos doidóis aí subindo, né? Alemanha, Itália, Japão. E tinha os países comunistas, que eram os que formavam esse grande bloco da União Soviética. Então era a Rússia, principalmente, e vários outros pequenininhos ali que você tinha ao redor. Lembrando o comunismo, né, ele quer uma coisa igualitária, porém, no caso histórico ali do comunismo da União Soviética, não tinha democracia. Então, a meu ver, você pode criticar alguma coisa nesse aqui, você pode criticar alguma coisa nesse aqui, e nesse aqui que tu pode
nos países, eu não sei se o meu mouse está aparecendo para vocês. Então, nos países capitalistas democráticos tem críticas a se fazer, tem. Nos países comunistas, a meu ver, também tem críticas a se fazer, com certeza. E esses países capitalistas totalitários, então, é que eles juntam o pior dos dois mundos, entendeu? E eles são terríveis mesmo, não tem nada de bom. Eram três lados, e os três lados desconfiavam dos outros, os três lados estavam com medo dos outros, espionavam os outros, estavam tentando ver o que ia acontecer. E nessa de ver o que ia acontecer, talvez tenha faltado um pouco de iniciativa, porque o Hitler, né, a Alemanha do Hitler, estava crescendo, estava se expandindo, estava quebrando várias e várias vezes o tratado que eles tinham assinado no final da Primeira Guerra, que diziam que eles não podiam se rearmar, nem invadir lugar nenhum, e mesmo assim, esses países não se mexeram para contê-los. A União Soviética ela ainda estava se estabelecendo, porque a Revolução Russa tinha sido ali no outro dia. Então, eu acho que dá para falar sobre esse contexto ter impedido, né? Os países capitalistas democráticos já estavam mais prontos, talvez, para guerrear ali, só que eles não guerrearam, porque parte da ideologia dos totalitários, né, dos fascistas, como eu já tinha falado para vocês, era o anticomunismo. Eles faziam muito essa propaganda de que não, nós vamos acabar com o comunismo. Eles não falavam em nenhum momento vamos acabar com o capitalismo. Então, esses países capitalistas democráticos, que tinham algumas questões ali sociais e econômicas em comum, achavam que Hitler e Mussolini estavam do lado deles. Isso é bem preocupante, né? Eles acharam que esses países fascistas iam atacar os comunistas, e não eles. Então eles foram deixando os caras se expandirem, tipo, estavam, como eram três lados ali, né? Eles imaginavam que os totalitários fascistas e os comunistas iam se bater, e no final das contas só ia sobrar um, e eles iam lá e batiam no que sobrasse. Ou então que os dois iam se matar logo e não ia nem ter esse trabalho. Então, por ter três lados, a guerra demorou um pouquinho a começar. O Hitler invadiu primeiro a Áustria, depois ele invadiu a Tchecoslováquia e depois ele invadiu a Polônia. Só quando ele invadiu a Polônia, que foi o terceiro, que a França e a Inglaterra, dois do bloco ali dos capitalistas democráticos mais importantes, né, olharam e falaram, putz, né, acho que sim, acho que não vai dar, esse cara vai sair tomando a Europa toda ali, e até agora não atacou os comunistas como a gente quer, então vamos declarar guerra com ele. Então, Inglaterra e França, naquele momento, os Estados Unidos ainda não tinha declarado guerra, então, embora fosse bem claro que ele tinha tudo para entrar desse lado, né, e lutar junto com Inglaterra e França. Primeiro momento, os nazistas saíram tomando tudo de assalto. Eu vou pular a maioria dos detalhes de guerra, tá? Porque isso não é tão importante. Mas a Alemanha tinha uma tecnologia muito boa. Ela fez umas coisas táticas ali fortes, né? Eficazes. Eles acabaram basicamente tomando a França inteira. Então, era basicamente ficava ali a Inglaterra, né? Para lutar e a própria resistência interna da França e alguns outros países menores ali. Então, quando essa fase estava rolando, dava a impressão de que a Alemanha ia ganhar a guerra, né? Então foi bastante preocupante, mas eles usavam essa tática chamada de Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, né, traduzindo para o português, que era vir com caça, depois vir com tanque, depois que chegavam as tropas. Então era uma guerra rápida, que você explodia tudo e deixava a galera sem pai nem mãe, sem saber o que eles iam fazer, né? E tomava o território ali no susto. As tecnologias também eram importantes, né? Os caças, os submarinos. E aí a primeira, talvez, pedra no sapato dos alemães é que eles tentaram invadir a Rússia, a União Soviética, através da Rússia, né? Essa chamada Operação Barbarossa. Sendo que a Rússia é fria demais, e os caras ainda atacaram na época como é que chama? De chuvas. O inverno ali para chegar. Então, era muito difícil manter tropas caminhando, né, marchando e combatendo e cercando cidades e etc.
nessas condições. Então, foi muito custoso, muito devagar e tal, e pesado para os alemães fazerem isso, e no fim das contas acabou não dando certo, mas eu não vou dar esse spoiler por enquanto. Os Estados Unidos não tinham entrado na guerra, porém eles estavam fazendo embargo econômico, o que significa se recusar a fazer comércio com o Japão. O Japão não gostou disso, porque ele queria comprar certas coisas dos Estados Unidos, e eles resolveram atacar os Estados Unidos. Eles atacaram uma base de navios, né, americana chamada Pearl Harbor. Morreu um monte de gente, os americanos foram destroçados nessa base de Pearl Harbor, né, nessa época. E a sociedade americana olhou para aquilo ali e falou, cara, não, pelo amor de Deus, não. E aí fizeram pressão, falaram que a gente não pode aceitar isso, a gente tem que se vingar. E o presidente americano resolveu entrar na guerra, né, compôs o bloco dos aliados com Inglaterra e França. Só para lembrar, né, agora que fechamos os dois blocos, a gente tinha o eixo, né, que era representado ali por Itália, Alemanha e Japão, que eram os fascistas, né, que eles se juntaram quando eles montaram esse pacto anticomunista. E agora Estados Unidos entrava na guerra de fato, compondo o bloco dos aliados com Inglaterra e França. Esse ponto aqui do esforço de guerra feminina eu já volto. Mas a gente tem ali, então, a partir desse momento que os americanos entram, os aliados tomando conta, né, e a reviravolta da guerra que antes parecia que a Alemanha tinha ganhado. Você tem essa batalha de Stalingrado, na qual os soviéticos conseguem derrotar os alemães, e eles começam a retomar, né, o território. Vou voltar aqui para o mapa. A gente tem a Alemanha aqui, né? Vou dar um zoomzinho para aparecer. A Alemanha Cadê? Alemanha? Alemanha? Cadê você, Alemanha? A Alemanha é aqui onde está Berlim, né? A capital é Berlim. E eles foram atacando a Rússia, que é essa coisa gigantona aqui. Vem dessa ponta do Mar de Okhotsk, que está escrito ali, até essas fronteiras aqui com Bielorrússia e Ucrânia. E a capital, Moscou, era bem mais próxima dessa fronteira. Então os caras foram atacando, tomar a Rússia toda era muito difícil, porém, tomar a capital era o mais importante. Foram atacando até chegar quase ali. E quando eles chegaram quase ali, na Batalha de Stalingrado, os soviéticos conseguiram vencer. A partir do momento que eles conseguiram vencer, foram voltando e tomando tudo de volta, e daqui a pouco estavam na Alemanha, prontos para eles cercarem o Hitler. Teve mais uma batalha importante chamada de Dia D, que é quando França, Inglaterra e Estados Unidos atacaram a parte da França que estava tomada pelos nazistas e tomaram ela de volta. E os russos, os soviéticos, cercaram Berlim, cercaram a capital dos nazistas, né? A capital da Alemanha. Quando estavam cercados e ainda, né, as tropas de França e Inglaterra e Estados Unidos estavam caminhando para cercar também, o Hitler viu que ele não tinha mais chance nenhuma de ganhar essa guerra e ele se suicidou. Ele matou a si mesmo porque ele não sabia exatamente o que iam fazer com ele, então ele preferiu se matar porque, sei lá, ele era um cara muito orgulhoso, né, e acho que ele não ia aceitar ser tratado ali como prisioneiro de guerra, ou possivelmente morto, torturado para dar informações ou alguma coisa assim. Então a guerra já estava basicamente terminada. Todos os países europeus basicamente saíram da guerra naquele momento. Só que ainda tinha Estados Unidos e Japão meio que fazendo a sua própria guerra própria. Sua própria guerra. Mesmo com a guerra na Europa tendo acabado quando Hitler se matou. O Mussolini era bem mais fraco que o Hitler, não ia conseguir se sustentar, se rendeu. Porém, os japoneses eles não aceitavam e eles continuavam brigando ali no Oceano Pacífico, né? Os Estados Unidos são aqui em cima, né, da América. Aí tem esse Oceano Pacífico, que é o maior do mundo. E o Japão é aqui. Os dois são bem mais próximos um do outro, que é só cruzar o Oceano Pacífico, né? Do que próximos ali da Europa, onde estava o palco central da guerra. Então eles se focaram muito uns nos outros. Só que como o Japão ele não aceitava a derrota,
os Estados Unidos aproveitaram para usar sua maior arma, que eram as bombas atômicas que tinham acabado de ser criadas. Elas só tinham sido testadas poucas vezes, os testes não estavam completos, os Estados Unidos nem sabiam direito, né, o que ia acontecer, só sabiam que ela era terrível e queriam mostrar esse poder. Então, é uma atitude bem controversa, bem polêmica, né? Muita gente critica e acha que esse uso das bombas atômicas foi totalmente violento e desnecessário. Tipo, guerra sempre é desnecessária, né? Mas isso foi mais desnecessário ainda porque a guerra já estava praticamente acabada. O Japão ia se render em algum momento, com base só em tropa e navio. Segundo, a bomba de Hiroshima matou inocentes pra caramba. Não era o militar que estava combatendo que morreu, era pessoas normais que moravam naquelas cidades. Terceiro, a bomba atômica ela é diferente das outras bombas porque ela não faz só uma explosão. Ela deixa radiação, que é um rolê lá da química e da física, que eu não sei explicar exatamente para vocês, mas que é um troço que fica tipo no ar, na água, durante anos e anos e anos. Então, até hoje, morre gente no Japão por conta dos efeitos dessa bomba atômica. Criança que nasce com uma formação genética, gente que pega câncer porque o corpo desenvolve em resposta à radiação e por aí vai. Então, são vários e vários problemas. E por último, assim, o grande interesse dos americanos em jogar essas bombas atômicas era intimidar a União Soviética, porque volta aqui para o nosso desenho, né? Tinha três lados: capitalistas democráticos, capitalistas totalitários e comunistas. Os totalitários estavam acabados, tinham perdido agora a guerra. Então, quais eram os dois lados que sobravam? Capitalistas democráticos e comunistas. E os Estados Unidos já prevendo que essa disputa ia continuar, né, que isso ia virar o que a gente chama de Guerra Fria, que vocês ainda vão estudar, os Estados Unidos tentaram usar aquele momento que era de estabelecer paz para já pensar na próxima guerra e para intimidar a União Soviética. Então foi um ato em vários sentidos polêmicos, né, vários motivos para a gente questionar isso. Foi uma das maiores idiotices, assim, né, brutalidades que a gente já viu na guerra. Voltando ao esforço de guerra feminino, né? É importante a gente lembrar que, por mais que os combatentes da linha de frente sejam os homens, sejam os homens que dirigem os caças e os tanques e que dão os tiros, naquela época, né? Porque machistamente também as mulheres não eram consideradas fortes ou bravas ou corajosas ou boas de tiro o suficiente para elas guerrearem, né? Então, mesmo que seja bom não morrer na guerra, isso ainda era machismo. Porém, sem as mulheres não teria tido guerra. Primeiro porque se os homens pobres e classe média estão em grande maioria combatendo, quem que vai trabalhar nas cidades, né? As mulheres ocupavam esse território. Elas organizavam a produção, elas levavam suprimentos na própria frente de batalha, né? Elas atuavam como enfermeiras, motoristas e cozinheiras e várias coisas desse tipo. Nas indústrias, elas organizavam, né? Vou dar um foco aqui nas fotos. Nas indústrias, elas organizavam aqui, né? O armamento, elas organizavam distribuição de comida, por toda a sociedade, né, nas cidades que estavam arrasadas e também no campo de batalha. Tinha agora, né, esse trabalho telefônico de fazer a comunicação entre os vários lugares ali da guerra, de fazer as ordens dos generais chegarem, esse tipo de coisa, e também de espionar o que os outros lados da guerra estavam fazendo. Então, as mulheres tinham bastante foco nisso daí, elas eram bastante importantes nisso. Então, não entremos numa ideia bobona de que as mulheres não fizeram nada e de que só para os homens que aquela guerra foi feita pelos homens, né? Lembrando, tivemos a participação do Brasil na guerra, né? Porém, a gente não foi tão importante, a gente só teve alguma importância estratégica ali em combater a Itália. E tivemos, né, esse holocausto, esses campos de concentração, esses lugares terríveis que foram criados ali pelo fascismo e que tiveram em todo o momento que houve fascismo, eles funcionaram, né?
E com isso terminamos a nossa apresentação, ficou bem grandinha, né? Porém, esse capítulo é muito grande, tem muito detalhe. Eu ainda tentei tirar vários detalhes para vocês. E é isso, né? Que a prova seja boa, que vocês, com certeza, estudando por essa revisão aqui, vocês vão ter uma chance bem melhor de ir bem na prova. Isso não significa que vocês devam ignorar o livro de vocês, né? Usem o livro também, estudem bastante, por todas as formas possíveis, façam seus resumos, e por aí vai. E é isso, né? Boa sorte, que seja boa prova para vocês, e a gente se vê semana que vem.